Então, quando a gente vai falar de qualquer alimento que seja, whey protein, carne vermelha, leite e tudo, a gente tem que entender que existe um processo feito em cima desses alimentos até chegar a nós que somos os consumidores, certo? Nós temos que entender que a carne de hoje, o pão de hoje, o leite de hoje não é mais o mesmo de antigamente. Realizou na internet uma entrevista ao qual o Dr. Laí Ribeiro, que é um médico voltado para a parte de saúde e bem-estar, aonde ele diz que whey protein é junk food. É isso mesmo, pessoal. Ele compara whey protein a pizza, hambúrguer, doces, guloseimas, chocolates. Eu já assisti essa entrevista do Dr. Laí Ribeiro. Junk food, alimentos ultracalóricos que pouco contribuem com a sua saúde e com a melhora dos seus resultados. Lendo os comentários e assistindo esse corte, eu me achei na obrigação de tirar essas dúvidas para vocês. Bom, vamos começar assistindo na íntegra o que o Dr. Laí Ribeiro falou sobre whey protein. Sei que eu vou chocar a sua audiência aqui, mas se você me perguntou, não fica sem resposta. É essa daí mesmo. Na minha opinião, whey protein é junk food. Vou te explicar por quê. Por quê? Porque a lei permite que para cada porção de whey protein, o produtor pode colocar 10 gramas de açúcar. Aqui que tá o problema, ó. Que foi o que eu expliquei pra vocês na época. Essa questão do açúcar que é permitido ser colocado junto ao whey protein. E que acontece de quando em quando de pessoas comprarem whey protein e a pessoa é mal informada, às vezes ela vai ver, o whey protein tem mais carboidrato que proteína. Ele tem, tipo assim, tem 12 gramas de proteína por dose e tem 28 de carboidrato, por exemplo. Então, assim, na verdade aquilo ali tá cheio de açúcar, né? Tá, tem carboidrato ali de péssima qualidade. Pode estar ali dentro. Então, tipo... Então não tem jeito de você tomar o whey protein sem estar se enchendo de açúcar. Não tem nenhum sem açúcar. Não tem nenhum de arroz, no mercado. Só que hoje tem alguns aí whey, né, que eles já têm uma qualidade superior. E nessa parte aqui, que o Dr. Laí fala que todo whey protein que você toma, você vai estar consumindo açúcar... Eu discordo disso daí, eu não concordo 100% com isso, porque depende da proteína que você compra. Depende. Não, mas aí já não é... Mas eu eu entendo a linha de raciocínio que ele tá tendo aqui. Eu entendo. Whey protein. Whey protein é do soro do leite. Do soro do leite. Tá. Então, é permitido colocar 10. Você sabe como é que é brasileiro. Já fizeram um exame, um estudo aí, tem empresa que coloca 30. Então, na realidade, eu estou tomando açúcar. Segundo, vocês têm noção do que é você comprar uma proteína e tem lá 20, 30% de açúcar ali dentro? Um dia super aconteceria se fosse provado que a Terra é plana. Será que iria se propagar o caos ou algo do tipo? Não. Se essa questão da Terra plana fosse provada e mostrada de uma só vez, aí sim, geraria um... Só que, aos poucos, o próprio sistema tá soltando as mensagens, irmão, a respeito desse assunto. É aí que tá o problema. Terra plana surgiu de maneira proposital. Quem soltou isso foi o próprio sistema. Isso daí não surgiu do nada. Então, aos poucos, através das próprias contradições, das teorias fajutas que vão sendo desenvolvidas, a Terra plana vai tomando cada vez mais força. Mas voltando aqui agora pro assunto, vamos ver como que vai ser qual que vai ser o questionamento aqui, o argumento do Cariani. Que a lei é universal. Lá também é permitido colocar açúcar. E tem outra coisa, a proteína que tem lá é para bezerro, não é para gente. Aquilo é feito para o bezerro. Então a gente não absorve, a gente não utiliza. A utilização proteica do whey protein é de apenas 16%. Isso aqui que ele está falando é interessante. 100 gramas que você ingere, você só vai aproveitar 16. E você vai estar sobrecarregado com açúcar. Não interessa se ele é concentrado, se ele é hidrolisado. Não faz diferença. O whey protein, no conceito de Laí Ribeiro, é junk food. Ele deixa claro que é o conceito dele, que ele tem para a questão de whey protein, né? Então, naturalmente, ele não é um cara que tá batendo martelo e tá falando que isso é junk food. No conceito dele, ele enxerga isso como junk food. Eu entendo a análise dele e concordo com bons pontos que ele colocou aqui. Eu consigo entender a maneira que ele tá interpretando isso. Mas eu tenho uma discordância aqui e outra colar. Porque eu ainda creio que existem, sim, bons wheys hoje, de uma qualidade boa, que não vai afetar negativamente a sua vida. A não ser
claro, né, que você seja um cara que tenha um problema severo em relação à lactose, porque daí qualquer resquício de lactose vai fazer mal pra você. É diferente você consumir um produto que tem resquício de lactose, uma proteína que vem pra complementar a sua dieta, que já é boa, do que você consumir um negócio que tá recheado de lactose e com açúcar, um monte de açúcar lá dentro ainda, né? Por isso que eu falo na questão do leite. Leite pra mim é perda de tempo, porque a parte boa do leite, quando você ingere ela direto do leite, vem toda aquela parte ruim junto. Então, nessa parte pra mim não é interessante. Sei que eu vou perturbar muita gente. Vai mesmo. Olha, É uma coisa polêmica, né? E até porque também esse raciocínio do Lair Ribeiro, ele diretamente ele tá batendo de frente com uma indústria, né? Que é a indústria de suplementação. A gente tem que levar isso em linha de conta também, certo? eu vi esse corte e antes de eu começar o vídeo, eu preciso dividir uma coisa com vocês. Por favor, não me multem dizendo que o Dr. Lair Ribeiro é médico e eu não sou médico. Sabe por quê? Porque quem entende de ingredientes e formulação de whey protein são químicos e engenheiros de alimento. Não, concordo. Isso daí eu concordo. O Cariani sabe como que é o Cariani sabe quais são as substâncias que existem ali dentro da proteína, né? Bom, pelo menos em tese, como químico, ele deve saber. Eu sou químico, aonde por muitos anos eu trabalhei na bromatologia. Bromatologia, que nada mais é do que o estudo, pesquisa e desenvolvimento de análises e controle de qualidade de alimentos e suplementos alimentares. Por muitos anos eu trabalhei com um registro no Ministério da Saúde desses produtos aqui, de todas as marcas, analisando e identificando cada componente. Legal? Então eu estou aqui na minha especialidade para falar sobre o que o Dr. Lair Ribeiro disse sobre o whey protein. Primeiro ponto. Whey protein com 10% de açúcar sob porção é algo que eu não consegui identificar. Vamos dar uma olhada no ingrediente do 100% whey da Max Titânio, que é uma das maiores marcas de suplemento da América Latina? Ingredientes. Vamos lá. Proteína concentrada do soro do leite. Aromatizante, afinal de contas, ela tem sabor. Emulsificante, para deixar ele mais cremoso. Edulcorante, que é a sucralose, para deixar ele docinho. Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Essa questão aí da sucralose, por exemplo, é uma coisa questionável, né? Eu já vi o Dr. Lair Ribeiro falando que sucralose não é a melhor opção como fonte de açúcar que você poderia ter, né? Não é nem açúcar o termo correto, né? Mas a sucralose, em comparação com o açúcar, ela não é uma opção interessante e saudável, porque ela também traz determinados problemas, né, pro ser humano. Isso de acordo com o que o Dr. Lair Ribeiro falou e que eu já vi ele falando, né? Agora eu não sei confirmar até que ponto isso poderia ser verdade ou não. Mas do que eu sei, a sucralose também, ela não é um negócio Eduardo assim... Brito, Superchat de RC Ela não tá tão distante do açúcar, né? É mais ou menos isso. Whey protein, na sua regra, se é uma marca conceituada, não adiciona açúcar na sua formulação, Dr. Lair Ribeiro. Vamos para... Não, mas isso daí é... Não, isso aí não é assim, né? Eu não posso concordar também 100%. Eu não tô entendendo, porque... Tudo bem, não tem açúcar refinado aí, certo? Concordo. Não tem açúcar refinado aí. Né? Pelo menos ali do que tá escrito no produto, não tem açúcar refinado. Na verdade, em nenhuma proteína você vai ver que tem açúcar refinado lá, mas tem a sucralose. E a sucralose é uma fonte de açúcar, não é isso? Então, tipo, a questão só é a seguinte: a sucralose. Qual é a diferença entre a sucralose pro açúcar refinado? Quais são os impactos que a sucralose pode causar dentro do nosso corpo e qual é a concentração de sucralose que existe em cada whey protein quando ele é adoçado com sucralose, entendeu? É um tipo de adoçante, a gente sabe disso, né? E a gente sabe também que adoçante é um veneno para a saúde. Adoçante industrializado é um veneno, né? Então, assim... Inclusive eu já vi um vídeo do próprio Dr. Lair Ribeiro falando que entre você consumir adoçante e açúcar, é melhor você consumir o açúcar. Para vocês verem. Porque adoçante, se for pra consumir mesmo, tem que ser o stevia. É o único adoçante saudável que você não vai ter problema. Pra vocês terem ideia, o Dr. Lair Ribeiro, ele afirma... Vídeos com a galera da musculação, você sente que alguém queria seu bem além de surfar no IP.
Seus O vídeos Dr. Laí combinam Ribeiro, no MT Massa. ele Ela afirma- parece ser um cara bom. ele afirma que o adoçante industrializado, ele tem o aspartame, que é o produto utilizado para deixá-lo adocicado. Isso daí pode causar mal de Alzheimer nas pessoas, devido ao uso a médio prazo, longo prazo da substância. Aquilo ali é uma droga extremamente potente, pode causar até mal de Alzheimer, né? Então, pessoas aí que consomem esses adoçantes industrializados, consomem isso todo dia, parem com isso, tá? Não vai muito por essa onda aí não, beleza? E por isso que ele fala que entre consumir um adoçante desse, que é ruim, e o açúcar refinado, fica no açúcar, né? Próximo comentário de Dr. Laí Ribeiro. Mauricião, Essas coisas assim são polêmicas, não é? Mas a gente tem que tentar buscar a informação, né, correta sobre tudo. Então, e tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu já vi que o Dr. Laí Ribeiro falou, né? Então, assim, mas eu também não posso falar aqui tudo em nome de Dr. Laí Ribeiro, não é isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo comentários acerca do que eu me lembro que ele falou. Agora, por isso que eu falei no começo do vídeo, o interessante pra fazer um embate legítimo de ideias, pra ver o que é certo e o que é errado, através de evidências Gustavo científicas, Gomes mandou seria um 5 debate, né? É sempre o debate, Xandão, né? Isso link deveria no ser da Terra. feito. coloca pra mim, por favor, essa observação do Dr. Laí Ribeiro aqui pra mim. A proteína que tem lá é para bezerro, não é para gente. Dr. Laí Ribeiro, da onde o senhor tirou que existe proteína para humano e proteína para bezerro? Pessoal, eu vou explicar para vocês tecnicamente o que é uma proteína, para não ter perigo de incorrer nesse erro. Proteína é a ligação de aminoácidos para a construção dessa macromolécula. Então, a proteína do ovo, a proteína da ervilha, a proteína do arroz, a proteína do peixe, a proteína do frango, ela é uma ligação entre dois conjuntos de aminoácidos. Até aí, a gente sabe que é isso aí mesmo, né? Tá certo. É isso. Ele tá definindo aqui o que é proteína, como ela se forma. Os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Eduarda Brito Superchat de RC Fran 10.9. Xandão, o que você acha de mulher tomar bomba? Sou tua fã. Tamo junto, Eduarda. Nossa, no caso da mulher, eu acho pior do que no caso do homem ainda, né? Porque a mulher, quando ela faz uso... Aqui eu vou falando especificamente de testosterona, tá? Coisa que, assim, eu nunca recomendaria pra mulher nenhuma fazer isso daí. Porque a testosterona, ela modifica totalmente o sistema fisiológico da mulher, né? Cresce pelo, altera a voz, fica com aspecto masculino. Claro, se for uma mulher que quer competir, quer entrar pro mundo do fisiculturismo, ela, em algum momento, vai ter que tomar, né? Pra poder competir com as atletas que são enormes. Mas falando de uma pessoa que pratica musculação por saúde, etc., não vale a pena tomar anabolizante, nem homem nem mulher. Nenhum dos dois vale a pena. No caso da mulher, geralmente elas fazem uso de primobolan, de masteron, de coisas de oxandrolona, de coisas que são mais leves e não é testosterona. O uso de uma oxandrolona numa mulher, quando bem administrado, pode não trazer grandes riscos, grandes alterações, vai ajudar ela a ficar mais densa, definida, tal. Bacana. Mas é aquele negócio, vai bagunçar o eixo hormonal da mulher, né? Dá uma bagunçada, como todo o eixo hormonal, tanto de homem quanto de mulher. Vai ter problema com espinha, você pode ter problema com espinha, né? Tem pessoas que não têm. Tem todos aqueles efeitos colaterais que a gente já sabe que podem surgir ou não. E a partir do momento que você para de tomar a oxandrolona, acabou o efeito. É um shape alugado, percebe? Então você corre risco de ter diversos colaterais a troco de nada no final das contas. Porque você não é atleta pró. Você não quer virar profissional. Se você quisesse virar profissional no esporte, aí é outra coisa. Aí você tem que tomar e tem que aceitar os colaterais que vierem. Vai ter, sua vida vai ser isso daí. E colaterais, eu não tô falando de colaterais físicos, tá? Que são os menos piores. Os piores mesmo são aqui, ó. Mental, porque você fica viciado, mexe com o seu cérebro, mexe com o seu ego, mexe com a sua vaidade, você vira dependente do suco. Então, assim, é complicado. Tomei oxandrolona, melhorei o shape, logo depois fiquei doente, perdi tudo, não recomendo nem fudendo. Então, tá vendo? Ó, relato de uma mulher falando aqui, ó. E perde mesmo. Não tem como, principalmente se você fica doente. Depois que você termina de fazer o ciclo, você não vai manter os ganhos apenas com alimentação. Não tem. Isso daí é um caminho que não tem volta, esse é o problema, certo? E quando você fica viciado, aí sim você vai ver o problema. Sua cabeça fica mal, você fica mais estressado, você vira dependente do suco, você não consegue retomar a naturalidade da sua vida.
Isso aí é um problema. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Fazer um acompanhamento hormonal através de testosterona em gel, no caso do homem, quando faz lá, sei lá, 35, 40 anos, ou quando ele tem um déficit de testosterona natural do corpo dele, aí é outra história. Porque o hormônio, ele é vida também. Ele ajuda muito em todas as condições da sua vida. Só que a absorção da testosterona em gel, no caso, feita através do acompanhamento médico, não tem nada a ver com o uso do anabolizante injetável. O injetável é o que mais prejudica. Então, é outra questão. Poderia falar sobre a proteína de soja? Como funciona? Só serve para mulher? Não é que só serve pra mulher. Em tese serve pra todo mundo, né? Mas eu, como homem, eu não gosto de proteína da soja porque eu andei vendo algumas coisas a respeito, né? Eu não sei se 100% disso procede, mas proteína da soja te deixa sojadinho. Tem casos que até você fica com tetinha de cadela. Quando o cara, né? Aliás, tudo que é derivado da soja é um negócio complicado pro homem, né? Tem como mudar isso de tá ligado? Não é uma, não. Eu não vejo soja como uma fonte de proteína aí, sabe? Bacana não, cara. Entendeu? Pra mim aquilo ali não é proteína de verdade não, certo? Então, assim, eu não prefiro não consumir isso daí. Que ligados formam uma proteína. Então, não existe proteína para bezerro e proteína para humano, tá bom? Todas as proteínas fazem parte da mesma forma de ligação. O que difere as proteínas? Umas têm mais aminoácidos essenciais e outras menos. Os aminoácidos essenciais é o que você mais busca quando consome uma proteína, porque os aminoácidos não essenciais o nosso corpo é capaz de produzir. Olha que legal! O seu corpo produz aminoácidos não essenciais. E quando você ingere uma proteína, você busca principalmente aminoácidos essenciais. Você sabe qual é uma das maiores fontes da natureza de aminoácidos essenciais? A proteína do soro do leite. Vamos ver novamente? Ingredientes: proteína do soro do leite. Logo, o whey protein é uma das maiores e melhores fontes de proteína ricas em aminoácidos essenciais. Eu entendo aqui o que ele tá falando, né, o Cariani? Sim, entendo. Concordo também em partes aqui com o que ele disse. Mas a questão que o Dr. Larry Ribeiro aponta é que é o seguinte. O único animal que toma leite de uma espécie diferente é o ser humano, cara. Certo? Então, é aquele negócio. Você não vai ver um mamífero tomando leite de outra espécie, né? Você não vai ver uma vaca lá no bezerro, ou sei lá, bezerro essas coisas aí. Certo? Então, existe uma certa problemática, né, segundo o Dr. Larry Ribeiro, que envolve esse consumo de leite industrializado, né, claro. Tô falando da questão do leite aqui, tá? Não tô falando nem do whey protein ainda, né. No caso do whey protein, como essa proteína ela é isolada e colocada ali, pode haver os resquícios, né. Mas eu ainda vejo o whey protein como uma fonte boa de proteína, sim, com certeza, né? Principalmente dependendo do whey que você compra, claro, tem que ser um whey de qualidade. Luiz Henrique Superchat de R. E o whey protein aí que o Cariani tá mostrando é um bom whey protein, né? Eu fazia a utilização desse whey. Eu fazia a utilização desse whey lá no passado, né? Então sei que é um whey bacana, é bom, né? Nunca tive problema nenhum e tal. É que aqui é um assunto que, assim, pra gente poder bater o martelo, o problema desse assunto é o seguinte: nós temos tanto o Dr. Larry Ribeiro, que tem teses através de fundamentos científicos boas pra defender o que ele fala, né? E o Cariani também. Então a ideia aqui, pra gente poder bater o martelo de uma vez por todas e entender quais seriam os malefícios e os não malefícios de uma proteína, e teria que também apontar exatamente de qual proteína estamos falando, né? De qual whey protein específico a gente tá falando, porque é diferente você pegar um whey protein que tem mais carboidrato do que proteína, certo? Você tem que pegar um whey protein legítimo, né? De boa qualidade, pra poder criticá-lo. Aí a gente poderia, né? Aí a gente poderia entender. Não se distraindo com as fraudes. O que nós chamamos de proteína de alto valor biológico. Não existe proteína para bezerro. Existe proteína que é ligação de aminoácidos. Valeu? Por favor.
Outro trecho que o Dr. Laí Ribeiro fala é sobre o aproveitamento do whey protein no nosso corpo. Coloca aqui, Mauricião, novamente. A utilização proteica do whey protein Zé da Manga mandou é de R$5. apenas 16%. Xandão, Cada 100 tu já gramas que tomou você leite ingere, de você texugo? só vai aproveitar Hein, Xandão, tu 16%. já tomou E você leite vai de estar texugo, hein? sobrecarregado Hein? com açúcar. Já tomou? Essa parte aqui que ele fala que 16% apenas é absorvido, isso aqui eu não sei falar, não tenho Datando nem. superchat Não tem como eu R$11. confirmar isso daí. Ser humano não toma só Eu? leite de outra espécie. Ela está no topo da cadeia alimentar. Ela come carne praticamente de todas as espécies, come todo tipo de ervas. Leite não é diferente. Então, D'Artano, mas aí tem uma coisa que. Aí a gente não pode misturar algumas coisas, certo? Esse raciocínio seu aí é um raciocínio certo, válido. Eu concordo com isso daí que você tá falando. Nós comemos carnes de outras espécies, né? Sem problema nenhum. Não de todas as outras espécies, mas comemos carnes de outras espécies, etc. Só que existe aí uma coisa, uma questão que é de caráter precípio, né? Do que eu vejo que o Dr. Laí Ribeiro ele critica mais é a questão da indústria. A industrialização do alimento que é o problema. Entende? Então, a vaca que está produzindo aquele leite, em tese o leite ele já vem alterado. Porque aquilo que a vaca consumiu durante a vida, né, questão hormonal, tudo, para produzir cada vez mais leite, porque eles fazem isso com as vacas. Elas produzem muito leite. E aí, né, usam hormônios, dependendo do que ela come. Tudo isso vai trazer um tipo de leite diferente daquele leite que lá no passado as pessoas consumiam de uma vaca holandesa que produzia lá, né, a quantidade de leite exata que uma vaca tem que produzir, certo? Um leite que vem ali natural, 100% natural, digamos assim. O problema do leite de hoje em dia é que ele passa por um processo, além dele vir de uma fonte que já é duvidosa, porque ela foi alterada, que no caso é a vaca, o leite ele passa pelo processo de industrialização. E é aí que tá o problema. Então, ele é aquecido, ele perde boa parte dos seus nutrientes por conta disso. Ele é colocado diversos conservantes para que ele aguente ficar lá na prateleira sem vencer. Isso não existe. O leite é um negócio que, em tese, ele azeda rapidamente. Se você tirar o leite da vaca e colocar lá no armário da sua casa, irmão, não vai dar uma semana que lá vai estar podre. Esse leite aí que a gente consome, ele fica no mercado 20 anos, 50 anos e tá lá. Então você imagina o que tem lá dentro. Então quando a gente fala, esse raciocínio que você falou, a questão da pasteurização do leite, tudo isso, Sim, isso eu modifica o concordo. produto. O leite, frutas e até mesmo a carne são alterados Isso, pela indústria. exatamente. Isso deve fazer mal, sim. Porque olha que coisa, a carne vermelha em tese, ela é ótima pro ser humano. Para desenvolver o cérebro e sua inteligência, inclusive. Para nossa inteligência ser desenvolvida, precisamos de uma alimentação rica em proteína. Isso a gente sabe. O problema é, qual que é a fonte da proteína? Ela foi modificada? Se ela foi modificada, a fonte proteica que nós iremos consumir também foi modificada. Então, na verdade, o problema não está diretamente ligado à questão do leite propriamente dito ou da carne. A questão é o processo que é feito em cima desses alimentos até chegar a nós, os consumidores. É disso que se trata. Porque, ó o açúcar, que coisa interessante. O açúcar, ele é um vilão, ele faz mal para a saúde. Isso tá sabido. Só que o açúcar mascavo, por exemplo, ele não vai fazer mal para sua saúde da forma que o açúcar refinado faz. Por quê? Porque o açúcar refinado, ele foi industrializado. Ele foi passado por um processo de refinamento e a única coisa que sobrou desse açúcar é aquele carboidrato feito para só adocicar o seu alimento ou a bebida que você vai ingerir. O açúcar mascavo ou demerara, por sua vez, ele é marrom. Por que ele é marrom? Porque ele contém os nutrientes lá ainda. Certo? Então, ele tem a propriedade dele ainda está bem constituída lá. Quando ele passa pelo processo de industrialização e chega aquele açúcar branco refinado, aí acabou. O sal é a mesma coisa. Sal de cozinha, branco, é só cloreto de sódio, mais nada. Tanto que você taca um pouquinho que você taca em cima da comida, aquilo lá já salga bastante. Agora, você vai pegar um sal rosa, que ele é literalmente rosa. Ele tem todas as propriedades, os minerais lá. É um sal saudável. Você pode temperar sua comida com tanto que você quiser daquilo ali, que você não vai ter problema. E ele salga menos do que o sal branco. Porque ele não passou por esse processo. Não ficou só o cloreto de sódio ali, entendeu?
Então, quando a gente vai falar de qualquer alimento que seja, whey protein, carne vermelha, leite e tudo, a gente tem que entender que existe um processo feito em cima desses alimentos até chegar a nós que somos os consumidores, certo? Nós temos que entender que a carne de hoje, o pão de hoje, o leite de hoje não é mais o mesmo de antigamente. Mandou R$5. Então tem que avaliar Leite ponto a de ponto, vaca e né? coisa- Existe um estudo que foi desenvolvido na comparação de substâncias líquidas proteicas versus substâncias sólidas proteicas, capacidade de absorção. Descobriu-se que quando você ingere líquido, você tem uma perda de 30% dessa proteína. Perda de 30%. Então, whey protein, clara de ovo líquida, entre outras fontes de proteína líquida, quando você bebe, você perde 30%. Então, cada 100, 70% é aproveitado. Legal? E quando você come, essa redução pode cair para 10, 15%. Beleza? Não existe Benoit Marques nenhum. mandou Eu R$5. pesquisei muito, pessoal. E verdade, Legal, meu pai trabalhou legal. em laticínios e ele disse que coloca soda para não azedar além do volume de água. É, não, é complicado. O procedimento que o leite passa até chegar pro consumidor é absurdo, galera. É absurdo, né? Leite é um negócio complicado, já falei pra vocês, né? Mas, cara, aqui tá ótimo esse vídeo. O Cariano, ele tá falando coisas muito boas, que eu concordo. O Lair Ribeiro também fala coisas que eu concordo. E em alguns pontos específicos eu discordo, de ambos. Por isso que eu falo, o que eu acharia bacana seria um debate, assim, pra eles conversarem, né? Colocar dois caras aí que manjam pra conversar sobre isso, trazer evidência e etc, né? E eu trabalho muito com isso há muitos anos. Não existe nenhum estudo que diz que apenas 16% do whey protein se torna realmente absorvível no seu organismo. Então, isso é mito. Aí, ele tá falando que uma declaração do Lair Ribeiro é mito, ó. Isso daí é uma coisa que tem que ser, se for mito, já tem que ser assim, tem que ser mostrado que é mito mesmo. Por isso que eu falo. É complicado tinha que ter, o que eu acho da hora é sempre a questão da conversa, né, entre as pessoas, pra cada um trazer a evidência e ver o que faz mais sentido, né? Totalmente mito. Se você utilizar o whey Porque o Dr. Lair Ribeiro, ele é um homem, pô, né, ele tem um puta currículo, é um cara que estudou muito, é inegável tanto que ele estudou durante a vida e tal. Então, ele sair apontando assim de maneira tão clara, né, e com tanta veemência, algo que é simplesmente um mito, eu também não posso simplesmente acreditar, né, que é apenas um mito que ele tá falando, né? Então eu tenho que respeitar também o cara, né, o que ele fala de acordo com o respaldo nos estudos que ele tem, né? whey protein na forma sólida, numa panqueca, por exemplo, você vai absorver praticamente toda. Se você utilizar numa refeição líquida, você corre o risco de perder até, não é certo, tá? É até 30% da sua utilização, não apenas 16%, entendeu? Bom, peraí. 100 gramas, 70% de absorção, 70 gramas. 100 gramas, 16%, 16 gramas. Não, desculpa, doutor. Não interessa Thiago se ele é mandou R$5. concentrado, se ele Xandão, todos nós vamos morrer um dia. Não vamos deixar de comer coisas gostosas por causa disso. O que realmente importa é onde vamos depois daqui. Isso sim importa, não essas futilidades. Sim. Eu já vi o Cariano se vendendo por dinheiro, prefiro acreditar no Justino Dr. Lair, mandou mas vou R$5. terminar meu whey porque foi Os caro. Não, comentários, ô Mania, mas não é assim kkkk. não. Ô Mania, não é assim não, tá? A gente não pode levar as coisas ao pé da letra dessa forma. Se você investiu num bom whey protein, tome tranquilamente. Isso daí não vai trazer problema pra sua Iago saúde, fica mandou tranquilo, R$5. tá? Fala super, trabalho em indústria de leite Pode ficar APMG, tranquilo aí. e nessa indústria trabalhamos com leite UHT, o famoso leite de caixinha, e posso te garantir que não utilizamos nada de conservantes. Isso. Irmão, sinto muito, mas você falando isso e o outro burro cagando, dá na mesma, não tem como eu... Você quer falar o que pra você? Dartano Superchat de R Tá? Cifrão 5.5. Pelo contrário, eu não acredito Ao em invés de absolutamente dizer nada ser do que você mito, tá poderia falando. dizer Isso que não discorda. existe, na verdade, que você Seria tá uma falando. abordagem mais Né? Não respeitosa. tem nem como. Em vez de dizer ser um mito, poderia dizer que discorda. Seria uma abordagem mais respeitosa. É, eu concordo, Dartano, eu concordo. Porque falar que, né, um cara que nem o Lair Ribeiro, como eu falei, né, a gente tem que respeitar a trajetória do cara. A gente sabe que é um cara que é muito estudado e fala diversas coisas que são polêmicas, inclusive, né? E eu aprendo muito, já aprendi muito com o Dr. Lair Ribeiro. E são excelentes as dicas que ele dá pra qualidade de vida das pessoas. Excelente. Esse cara faz um trabalho impecável. Superchat de R Cifrão Mas naturalmente a gente 5.5. também tem o direito de Quando discordar lá de uma fala, coisa tem ou que outra. respeitar o currículo. Agora- Quando o físico fala não tem. Nunes mandou R$5. Não, não é disso que eu tô falando, não. Xandão pode mandar um salve Aqui para não se a trata BBL. de currículo.
Aqui não se trata de currículo. A gente tem que respeitar uma Lucas pessoa Ronchi que mandou adquiriu R$5. muita informação durante Fala, a super, vida. Perdi meu emprego É em isso outra que eu tô fonte querendo de renda, dizer. que era o TikTok. Eu tomei ban de lá e vou Nós colocar não temos realmente que meu dizer faturamento. amém para uma Eu vou pessoa me que mudar em mostra meses, um estou sem diploma para dinheiro, me nós. dá uma Nós ajuda. temos que escutar uma pessoa que sabemos que tem mais conhecimento que a gente. E o Lair Ribeiro, de acordo com toda a trajetória dele, ele tem mais conhecimento do que qualquer um aqui. Daqui. E que de boa parte do Brasil. Vocês já viram qual que é a trajetória dele? Os lugares que ele trabalhou, o que ele fez, o que ele produziu, tudo. Então, é assim que funciona. A gente tem que primeiro ter uma percepção do seguinte, o quanto de informação esse cara tem? É muita. O Dr. Ribeiro é um cara que tem muita informação, então eu vou escutar o que ele tá falando. Vou levar em consideração, vou discordar de coisas que naturalmente eu não concordo, ok, mas depois eu vou lá e através de um estudo eu vou tentar chegar mais próximo do que é certo ou não, né? Esse é o respeito que deve haver entre a troca de ideias. E não mero respeito, aliás, não a mera concordância com tudo que está sendo dito por causa de um diploma apresentado. Não é assim que funciona. Nada a ver. Nada a ver. Diploma não é garantia nenhuma de que tudo que a pessoa está falando é verdade, que ela acerta em tudo que ela fala. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. O que faz a pessoa acertar ou não a respeito daquilo que ela está falando é a quantidade de informação verdadeira que ela adquiriu durante a vida. É aí que está o ponto do negócio. E não é um diploma que vai trazer pra você essa afirmação de que a pessoa só sabe da verdade. Ele é hidrolisado, não faz diferença. O whey protein, no conceito do Lair Ribeiro. Ó, e ele deixa claro aqui também, né? Que nem eu falei, isso aqui é importante, essas palavras dele aqui no final. Ó, eu deixo claro no conceito do Dr. Lair Ribeiro. Ou seja, isso é uma opinião que foi formada através das informações que ele tem. Eduardo Petroli, superchat de R$63. Por isso que é interessante o debate. Existem vários vídeos de nutricionistas no IT mostrando o processamento do leite UHT e é fiscalizado pela Anvisa. Por conta disso, não podemos mentir sobre os ingredientes no produto. Ah, tá. Eu sou... Nossa, cara. Eu realmente confio 100% na fiscalização da Anvisa. A Anvisa que, em primeiro lugar, permite que o açúcar seja colocado no whey protein. Nossa, a Anvisa. Ela disse que me ama também. Que credibilidade tem a Anvisa em pleno 2023, cara? Qual que é a credibilidade que isso daí passa hoje em dia? Xandão Nelas mandou R$5. Mano. Xandolas, fale isso pra esse nobre rapaz desempregado aí. Você acha mesmo que eu vou entregar a verdade, o poder de estabelecer a verdade ou a mentira nas mãos de uma indústria que controla lá o que pode ser usado, o que não pode? Eu lá vou saber o que os caras fazem lá? 100% do processo? Você tá maluco, irmão? Nada a ver. Ai, mas a Anvisa permite, ela é... Ah, dá uma pegada no meu saco, vai. É junk. Se fosse simples assim, irmão, puta, a gente estaria no mundo, ó, seria tudo uma beleza. As pessoas não estariam adoecendo aí pela quantidade patética de alimentos podres que elas estão consumindo. Felipe Jordão, superchat de R Cifrão 5.5. É muito simples entender isso. Tomando whey proteína e creatina fazendo calistênia. Vou ter uma boa evolução no shape. Claro que vai. Sou ectomorfo. Lógico que vai. Você batendo a meta proteica no seu dia, utilizando um bom whey protein, lógico, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Batendo sua meta proteica, treinando, claro que vai ter um bom shape, irmão. Lógico que vai. Tem dessa não, cara. É só ter disciplina que consegue desenvolver. Food. Bom, uma coisa o Dr. Lair Ribeiro falou é verdade. O whey protein isolado, hidrolisado e concentrado, nenhum deles tem diferença em relação à velocidade de absorção e quantidade de absorção. Legal? O que muda entre essas três categorias é a concentração. A isolada, geralmente, pelo menos da Max Titânio, ela é isenta de lactose, então se você é intolerante à lactose, o whey isolado vai muito bem. Ó, isso aqui é uma coisa interessante, tá vendo, ó? Por que eu falo? Super. O que você acha de comida esquentada no micro-ondas? Faz mal ou não? Então, cara, do que eu vi sobre micro-ondas, o micro-ondas ele não faz bem pra saúde, né? Agora, se você esquenta a comida lá vez ou outra, claro que isso daí não, né? Talvez não traga grandes problemas pra você, né? Mas o que eu vi do micro-ondas é que ele faz mal pra saúde, né? Por conta da maneira como ele aquece o alimento. Mas eu acredito que você usar de vez em quando, você não vai ter problema com isso. Porque ele emite uma radiação ali, né? Direta no alimento, pra poder esquentá-lo. Xandão, você é beta spirit? Agora, eu não tenho meios de também afirmar, né, 100% que isso daí é verdade, tá? Mas tem caras que falam sim que o micro-ondas não é uma coisa que não presta pra saúde.
Então é complicado o negócio, né? E mais uma vez a gente sabe que você falar que isso faz mal pra saúde, você tá batendo de frente com uma indústria, né? Não vão parar de produzir micro-ondas. Fazendo bem ou mal. Então, ó, isso aqui que o Cariani falou é uma informação boa, que eu falo pra vocês. O cara tem problema com lactose, né? A lactose já é em si um veneno. Lactose não serve pra nada, só serve pra intoxicar o seu corpo. Pô, vai pegar um whey? Pega um sem lactose, entende? Já é uma outra opção, né? Você vai ter ali uma taxa de carbo baixa, que é uma coisa interessante, não vai ter o problema da lactose, ótimo, bacana demais. Ou você pode simplesmente utilizar a beef protein, né? Que aí é a proteína isolada da carne, que os caras... Aí você não vai ter problema nenhum com isso daí. Ela tem uma taxa mais alta de proteína, uma taxa menor de carboidrato e praticamente nada de gordura. Legal? A hidrolisada, ela passa por um processo de hidrólise antes, que ajuda na quebra dessa proteína e facilita ainda mais a absorção. Algumas pessoas que sentem desconforto gástrico com o uso de proteína, utilizando a whey hidrolisada, Não vai ter problema, né? ela tem um conforto gástrico melhor. Por quê? Porque ela já foi previamente hidrolisada, papel que o seu organismo faria. Beleza? E a 100% concentrada. A 100% concentrada, ela é um excelente custo-benefício. Júnior Sabe por quê? Biblical mandou. Primeiro, Depois eu ela vejo, tem irmão. alta concentração de proteína, ó, 21 gramas de proteína por dose. Segundo, ela não tem açúcar. Acabamos de olhar na formulação. Ela tem baixíssimo teor de carboidrato e baixíssimo teor de gorduras. E ela é muito saborosa. Legal? Estamos entendidos? Bem esclarecido? Quando e por que usar whey protein? Você não é obrigado a usar whey protein. Você pode utilizar outras fontes de proteína, carne, frango, ovo, peixe. O que é importante você fazer? Calcular a quantidade certa de proteína Tá correto isso aqui que ele tá falando também. para você. Os estudos dizem que 1,2 vezes o quilo corporal, quanto você pesa, é para saúde e qualidade de vida. Se você tem fins de performance, massa muscular, a Dois. partir de 1,6 vezes o seu peso corporal. E se você é um atleta, 2,0 vezes quilo corporal para hipertrofia. Quais são as fontes de proteína? Carne, frango, ovo, peixe e whey protein. Whey protein é uma forma muito boa para você bater essa taxa de proteína por dia de uma forma fácil e prática. E com um detalhe, é a melhor fonte de aminoácidos essenciais que eu ensinei aqui para vocês. Legal? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, Bacana. Conclusão. O que seria da hora? Isso aí seria muito da hora. Eu adoraria ver isso aí, mas não acredito que aconteça. Uma conversa, um debate, cara. Isso aí seria da hora.